para com os profetas que Deus trazem a este lugar, receba com este carinho, com honra, pastor Martinho Damião. Vamos receber. Meus irmãos, eu quero nesta noite saudá-los na graça e na paz do nosso bem-amado e Salvador Jesus Cristo. Quero externar a minha mais profunda gratidão ao Senhor pela oportunidade de me encontrar no tempo dele nesta nação e poder rever o nosso pastor, o vosso pastor, Wagner da Costa, a pastora Rose, poder rever suas filhas, que as vi pequenas, e ao mesmo tempo cumprimentar os nossos nobres coordenadores, a Gisele, já a conhecia no Facebook, saudar todo o corpo de obreiros e saudar a esta amada do Senhor que está esperando o toque da trombeta do Senhor. Amém? Deus abençoe grandemente. Fico feliz em poder estar com a minha esposa, a pastora Sara, e a minha filha Samara, a doutora Samara, nossa levita, que esses últimos 2 anos tem nos acompanhado em viagens internacionais. Sem mais delonga, também estamos por trazer uma saudação por atacado da vossa co-irmã, a ADVN, a Assembleia de Deus Vinho Novo, agora acompanhada da sua mais nova caçula, a ADB, Assembleia de Deus em Brasília. Deus abençoe a todos. Eu queria que você abrisse as suas Bíblias, por favor. Quero saudar os levitas. Fui muito edificado, este louvor esperto, ungido e abençoador do nome de Jesus. Evangelho de Lucas, por favor, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 25. Lucas, capítulo de número 14, a partir dos versos de número 25. Eu estou enfrentando um grande desafio. Primeiro, poder estar aqui a falar no púlpito de um dos homens que tem sido hoje o xodó no Brasil. Pastor Wagner, os irmãos não imaginam como as igrejas têm desejado tê-los em seus púlpitos. E eu carinhosamente disse para ele hoje que quando os filhos de Abraão se encontram na terra de Melquisedeque, só paga o dízimo, ok? E ao mesmo tempo, eu estou no 5º dia que acabei de fazer um implante, depois de 2 anos e meio. A minha dicção, ela não está 100%. Perdoe-me se eu chamar Jesus de Genésio nesta noite, ok? E, ao mesmo tempo, estou tentando me curar de um problema vocal que os tenho de 8 a 8 anos. E, nesses dias, fui acometido. Mas Deus vai nos dar graça no nome de Jesus, amém? Quantos já encontraram, por favor, Lucas, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 25, que tem como epígrafe a parábola acerca da providência. O texto diz em seguida: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, diga comigo, própria vida, não pode ser o quê? Meus discípulos. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o quê? Meus discípulos. Pois
qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, diga comigo, outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda o quê? Embaixadores e pede condições de paz. 33, vamos terminar. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, repita comigo, a tudo quanto tem, o que é que acontece? Não pode ser meus discípulos. Os irmãos podem assentar-se, por favor, no nome de Jesus. Queridos, nestas palavras introdutórias a respeito do tema preposto, eu quero nesta noite falar subordinado ao subtema, no tema, diga comigo, a diferença entre ser cristão e ser discípulos. Mais uma vez, a diferença entre ser cristão e ser discípulos. Todos nós sabemos que o nosso amado Salvador Jesus Cristo, ele veio a este mundo com uma missão dada pelo Pai. E esta missão foi uma missão principal para salvar o pecador. E ele assim o fez, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, através do seu sacrifício expiatório. Jesus, através do seu sacrifício na cruz, ele estabeleceu o seu reino entre os homens. Por favor, ele estabeleceu o seu reino entre os homens através da sua obra vicária, aonde? Na cruz do Calvário. Aí, ele formou um grupo dos seus seguidores. Parece até uma ambiguidade. Ele se dá para formar um grupo de seguidores. Ele não formou uns, em princípio, ele formou um grupo de seguidores, os quais os homens, em nossos dias odiernos, os denominam de cristãos. E você vai entender. A verbalização cristão não foi algo pré-estabelecido por Deus, foi denominado pelos homens. É por isso que eu quero falar sobre a diferença entre ser cristão e ser discípulos. E quando se fala cristão, são aqueles que seguem os ensinamentos do Senhor Jesus. Portanto, cristãos são todos aqueles que creem na pessoa do Senhor Jesus, na sua história, no seu sacrifício expiatório, na sua ressurreição, nos seus ensinamentos e que professam o seu nome.
Ser cristão é uma bênção. Você pode repetir comigo em alto e bom som? Diga comigo, ser cristão é uma bênção. Agora, poder carregar este nome, esta nomenclatura, é desfrutar das honras, é se diferenciar de outras religiões. O que você é? Sou cristão. Ou seja, eu não sou aquilo. Eu dou graças a Deus por não ser isto. Eu sou o quê? Cristão. Quando você tem esse nome e carrega esse nome, você está se diferenciando de outras, o quê? Religiões. Vem para cá, por favor. Mas ser discípulo é muito melhor. É o que ensina o próprio Senhor Jesus Cristo. Permita-me trazer, a priori, a designação daquilo que nós chamamos de cristão. Eu vou trabalhar na questão etimológica da palavra. O que significa ser cristão? No Novo Testamento, nós encontramos esta expressão, sabe quantas vezes? Quantas vezes aparece no Novo Testamento a palavra cristão? Os irmãos têm uma ideia? Faça assim comigo. Apenas 3 vezes. Esse nome, ele foi criado através de um termo chula. Foi um ato de escárnio, foi zombaria das pessoas, e esta designação ocorrera com os primeiros seguidores de Jesus Cristo. Como cristão, propriamente dito, foi dado na cidade de Antioquia. Ali, oficialmente, foi citado que os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristão. Não foi algo light, não foi algo que levantava a nossa autoestima. O primeiro termo, a primeira designação, viera com uma vertente para baixar a autoestima dos seguidores do Senhor Jesus. Atos, capítulo de número 11, versos 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados o quê? Cristãos. Atualmente, os irmãos estão me entendendo? Diga amém. Atualmente, o termo cristão tem perdido parte do seu verdadeiro significado como seguidor de Cristo. Para alguns, cristão significa pouco mais do que um nome que distingue a pessoa em relação ao islamismo ou judaísmo, enquanto para outras pessoas passou a ser denominado apenas de uma denominação específica. Entretanto, o seu significado original é nobre, do qual todo seguidor de Cristo deve se orgulhar. Eu não estou aqui, querido, dizendo que ser cristão não é bom. Diga para alguém que está ao seu lado, mas hoje, ser chamado de cristão é muito genérico. Hoje, qualquer pessoa diz que é cristão. Tanto os católicos praticantes, como os não praticantes, e até pessoa de outras religiões. O camarada está batendo ali um tambor
jogando na esquina uma farofa, só Jesus na causa, e se te diz cristão, e vai dizer que ele não é. Mas a Bíblia diz que até o diabo é crente. Você sabia disso? Tiago, capítulo de número 2, versos de número 19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Os demônios creem e estremecem diante de Deus. Hoje podemos dizer, levante a sua mão e diga comigo, ser só cristão, mas bem forte, ser só cristão, é muito generalizado. É preciso, e além disso, é preciso ser discípulo. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Vamos agora estar designando, no contexto etimológico, o que vem ser discípulo. O que é ser discípulo? A palavra discípulo no grego é uma palavra que vamos tentar pronunciar. Akoloutein. Por favor, igreja. Akoloutein. Só a igreja? Que significa aprendiz, que significa seguidor, que significa imitador do mestre. Eu disse-lhes que a palavra cristão aparece quantas vezes na Bíblia, meu jovem? E a palavra discípulo quantas vezes aparece? Anote aí. 272 vezes aparece a palavra discípulo. Quantas vezes, igreja? Por quê? Ser discípulo de Jesus é mais específico, é mais contundente de que ser apenas um cristão. Faça assim e diga, porque o discípulo vai procurar imitar, aponte para o seu líder, o seu mestre. Cristão tem muito genérico, mas discípulo é proibido generalizar ser discípulo. Ou você é, ou você não é. Há um compromisso muito forte em ser discípulo de Jesus. Voltando para a leitura textualizada, capítulo 14, versos 26, o próprio Jesus disse: se alguém, observe o condicional, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, o que é que acontece? Não pode ser meu discípulo. Juventude, olhe para cá no nome de Jesus. Não pode ser meus discípulos. Quando Jesus pronunciou essas palavras, ele estava dizendo: vocês devem colocar a família em segundo lugar. Parece até um paradoxo, mas quando se trata de ser discípulo de Jesus, primeiro ele
segundo a family. Ou seja, amar mais a Deus do que a família. Capítulo 14, versos 27 de Lucas. E qualquer que não levar a sua cruz, diga comigo, a sua cruz, e não vier após mim, o que é que acontece? Não pode ser meu discípulo. Carinhosamente, se dirija para alguém e diga: todo discípulo tem a sua cruz para carregar. Queridos, eu não sei se era pequena, se é grande, se é obesa, ou se é magérrima, é a sua cruz. É sua, o pacote é seu, diga amém. Você tem que carregar. Eu só posso orar por você, mas carregar é você. Não há período de off. Ser fiel até dar-te-ei. O discípulo carrega a sua cruz e segue os ensinamentos de Jesus. Eu vou começar a trabalhar em subtópicos através dessa vertente aqui. Em alto bom som, diga comigo e anote: ser discípulo é ser comprometido com Jesus. Mais uma vez. O que significa isso? Significa que o discípulo caminhar com o seu mestre. É proibido ser Ben Johnson nessa relação interpessoal de mestre e discípulo. Você não pode ultrapassar o mestre. Você tem que andar com o. E o texto diz que tem que vir após. Quando nós perdemos a sequência hierárquica, nós adentramos numa anomalia que eu chamo de megalomania. Repita comigo: megalomania. O que significa isso? Mania de grandeza. Primeiro ele, segundo ele, e sempre será ele. Deus não usa astro, Deus não usa popstar, Deus não usa 5 estrelas, eu só conheço um. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Você pode aplaudir nessa noite? O restante são meros coadjuvantes que queimaram a largada e foram desclassificados. Ser discípulo significa caminhar com o seu mestre. O discípulo tem alegria em estar com o mestre. Vocês tiveram um dia super produtivo? Eu sou um pastor que bate o cartão. Eu sou um pastor que estou caminhando para quase 40 anos, que trabalho com petróleo no Brasil. Eu sou um pastor que acordo 4 da manhã para trabalhar, para ralar. E eu sei o que é vir após um dia cansativo para estar no santuário. Mas quando nós adentramos a este recinto, nós estamos imbuídos de uma profunda alegria, porque nós servimos o Senhor com alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. O discípulo tem alegria em estar com o mestre, independente da sua carga horária, independente da sua conjuntura. Diga comigo: o discípulo é um eterno aprendiz.
Eu estou aqui na qualidade de um educador, para dizer-lhes que ao longo dos anos eu aprendi como aprender. Diga comigo, vem comigo, aprender como aprender. Ou seja, o discípulo é um eterno aprendiz. É pós-graduação, sobre pós-graduação, com alguns doutorados, e ele passa toda a sua vida aprendendo. No dia que você encontrar alguém, o bambam da situação, se achando a última bolacha do pacote, ou se achando a cocadinha preta da manhinha, dons, talentos, qualificações, fluências, domínio de palco, pasme, até ter um fã-clube, quando ele começa a cantar ou a pregar. Isso não significa que você é o rei da situação. Somos inteiramente dependentes deles. Quantos são dependentes deles aqui? Eternos aprendizes. Amém, queridos? Não perca o foco. Mas eu sou pastor presidente. E aí? E daí? Além do pastor presidente, tem que estar o eterno aprendiz de Jeová. Diga comigo, o discípulo sabe que não é maior que o mestre. Amém, queridos? Aí Paulo teve uma revelação espetacular e foi levado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. E aí a carne, a epitomia, que é uma palavra do grego, aí ele se achou grande. O que é uma reação normal do ser humano? Aí Deus colocou um espinho na carne de Paulo. Muitas das vezes tem que colocar um espinho para salvar o vaso. Diga amém, querido? Dê graças a Deus pelo espinho, dê graças a Deus por algumas distorções que ocorreram nesses últimos dias. Não é o diabo, não, é Deus tentando salvar você. Diz glória nessa noite. Aí ele orou, irmão, por 3 vezes, para que Deus tirasse o espinho. Deus colocou ali o anticorpos em Paulo, para salvar o camarada. E na terceira Deus disse: meu filho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza dos homens. Pode aplaudir o Senhor, querido. Mateus, capítulo 10, versos 24, Jesus falou: não é o discípulo mais do que o mestre. Repita comigo: nem o servo, mas do que o seu Senhor. Esse congresso aqui, irmão, que fala sobre discípulo, você vai aprender como aprender, vai ganhar dons, talentos, amém? Vai ser beneficiado, mas você não perderá a qualificação de discípulo. Você vai buscar alternativas, ser levado a patamares hierárquicos, mas continuará a ser o quê? Discípulo. Numa outra versão, nós encontramos uma expressão mais profunda a esta que Jesus deu, que o discípulo não pode ser maior do que o seu mestre, e nem um servo mais do que o seu senhor. Anote e repita comigo, eu quero ouvir o fervor dessa igreja, porque eu tenho acompanhado vocês na internet. Diga amém? Amém. Ou você não acha que eu fiz um sapatinho de fogo aqui no trabalho da juventude? Pulei só Jesus na causa. Diga amém? Amém.
Foi fogo puro para a glória de Jesus, amém? Diga comigo, bem forte, Jesus nunca pediu para formar cristãos, mas pediu para fazer discípulos. Repitam vocês em alta emoção, Jesus nunca pediu para formar cristãos, mas pediu para fazer o quê? Discípulos. Tenha isso em mente. Mateus capítulo 28, versos de número 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Numa outra versão diz, portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações. Não mandou fazer cristão. Não mandou fazer cristãos nominais. Não mandou fazer frequentadores de igreja. Não mandou formar admiradores de ministério. Não mandou formatar simples seguidores que amam uma versão fantasia, Assembleia de Deus das Nações. Mas ele mandou fazer discípulos. Temos estes discípulos aqui nessa noite, no nome de Jesus? Anota aí e diga carinhosamente para o seu amigo que está ao seu lado: o nosso compromisso com Jesus é de fazer discípulos. Repita mais uma vez. Levitas, por favor, onde estão vocês? Precisamos de levitas, discípulos. Mantenedores da obra, precisamos de mantenedores, discípulos. Independente de quaisquer departamentos que envolve algum de vocês, tem que ter a temática discipular. A igreja odierna está perdendo essas características preponderantes. E quando se perde o foco de discipular, nós formamos qualquer outra coisa que não vem a ser discípulo. Nosso compromisso com Jesus é fazer o quê? Discípulo. Segundo lugar, diga comigo, ser discípulo de Jesus é permanecer na palavra de Deus. Por favor, repita comigo. É permanecer aonde? Na palavra de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Diga amém, queridos. Quando nós falamos gerar discípulos, fazer discípulos, nós somos formados dentro da norma pré-estabelecida chamada palavra de Deus. João 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. O que é que ele disse? Se vós verdadeiramente permanecerem na minha palavra, sereis o quê? Meus discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis o quê? Meus discípulos. Olhe para cá, por favor, no nome de Jesus. Estão formando hoje mestres em situações tais quais eu vou falar. Há um grupo de profissionais usando o púlpito, mas não são discípulos. Há um grupo de ministérios estabelecido, cruzando até fronteira, mas não são de discípulos.
são empreendedores da fé. Eles mantêm uma estratégia de business, de empreendedores, tais como startups, dentro de uma programação, eles conseguem alcançar metas, bater produtividade, alcançar números inimagináveis, tem seguidores adeptos à proposta, mas não tem discípulos nascidos de novo, gerados pela palavra viva de Deus. Porque naqueles dias, eles se apresentarão em coro, em dó maior, dizendo: em teu nome nós fizemos, em teu nome nós curamos, em teu nome nós libertamos. E aí Jesus vos dirá a eles: a missória, eu não vos conheço. Não está na lista. Vocês eram conhecidos daquela galera, mas não eram conhecidos por mim. Vocês conseguiram atingir metas na terra, mas o seu déficit aqui nos céus é zero. Precisamos que a igreja esteja cheia, não de admiradores, mas de gente transformada pelo poder da cruz. E na proporção que as pessoas aderiam o discurso de Jesus, ele dizia: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão o quê? Meus discípulos. Ouçam que isso aqui é forte. Aqui não conta tempo, isso aqui não é quartel. Isso aqui fala de uma relação ambígua, profunda com Deus através da palavra. Se você, quem faz permanecer o crente numa ligação horizontal e vertical com Deus, é a transformação via a palavra de Deus. Jesus disse isso, porque muitos chegam até Jesus. Isso aqui é forte. Jesus disse isso, porque muitos chegam até Ele atrás de uma bênção, depois que recebem, se afastam. As igrejas hoje estão lotadas não de discípulos, mas de filhos da sanguessuga. Dá e dá. Recebem. Porque Deus é Deus. E o beneplácito da sua graça e bondade, Ele dá para quem Ele quer. O sol brilha para bons e maus. Não confunda benefícios da salvação com a salvação. O que foi que eu disse? Não confundam benefício da salvação com a salvação. Benefício todo mundo recebe. Salvação é outro departamento. Você é salvo ou você é apenas um cliente do beneplácito da graça de Deus? Hello? O que te prende aqui? O que te faz permanecer aqui? A estes seguidores, um dia, por atacado, Jesus curou 10. E depois veio só um, que não tinha o DNA de um judeu, era um samaritano, um elemento, produto de uma miscigenação. Aí ele volta e Jesus diz: aonde estão os 9? Era só filho da sanguessuga, diga amém. Cadê eles?
Só você, samaritano. Ele disse: sou eu. Porque eu entendo que houve algo maior do que a bênção. Eu preciso do dono da bênção, que é Jesus de Nazaré. São pessoas que querem a bênção, mas não querem o abençoador. Por favor, dê um grito de vitória bem forte para espantar o frio. Diga: permanecer é ficar e não ausentar-se. Terceiro lugar, ser discípulo de Jesus, só as vozes femininas. Ser discípulo de Jesus é amar o próximo. Repita comigo. Os varões, para não ficar assim meio dodói, diga: ser discípulo de Jesus é amar o próximo. Toda a congregação. João capítulo 13, versos 35, Jesus falou: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu não posso, por mais que eu entre numa profunda incompatibilidade com meu irmão, eu não posso deixar que raízes de amargura venham dominar o meu coração, a minha vida. Os discípulos são conhecidos entre si porque se amam. A credencial de identificação dos discípulos de Jesus é o amor. Anote. A credencial de identificação dos discípulos de Jesus é o amor. Você pode se apresentar como apóstolo, você pode se apresentar como bispo, você pode se apresentar como o coordenador geral dos levitas das Assembleias de Deus das Nações do pastor Walter Wagner. Você pode se apresentar como o profeta, a profetisa. Mas se você não foi identificado pelos laços do Calvário, pelo amor, a tua credencial é apenas algo sem vida, como diz Caetano Veloso nos dias da sua juventude: sem lenço e sem documento. Romanos capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Diz uma palavra gostosa para levantar a moral do teu irmão agora aí, no nome de Jesus. Levanta aí. Se o teu irmão é calvo, já não tem mais aqueles longos cabelos, diga: eu vou continuar amando você carequinha para a glória de Deus, amém? Por que, queridos, ter o nome de cristão? Porque ter o nome de cristão e não amar é apenas religiosidade barata, sem compromisso. Vamos anotar isso aí? Diga comigo: por quê? Ter o nome de cristão e não amar é apenas religiosidade barata, sem compromisso. E vem uma forte agora para vocês aí. Quantos tem carro aqui? Diga amém. Quantos colocam um adesivo no carro dizendo: Deus é fiel? Você já ouviu isso? Deus é fiel. Mas não tem nenhum compromisso com Deus. Lá no Brasil, é comum adesivos: Deus é fiel, propriedade de Jesus,
Estão atravessando o sinal vermelho. Estão aprontando no trânsito. O amor é a marca indelével que registra a autenticidade do cristão na sociedade. Diga amém, querido. Amém. Em quarto lugar, o discípulo de Jesus dá fruto. Por favor, toda a igreja. O discípulo de Jesus dá fruto. Aqui nós vamos trabalhar um pouco. Eu vou com aqui a essência do pastor Wagner. Eu vou apertar algum dos irmãos aqui. Diga amém, queridos. Amém. João capítulo 15, versos 8. Jesus falou: nisto é glorificado meu Pai, que deis poucos frutos. O que está escrito aí? Eu não me entendi. Porque deis o quê? Muito fruto. E assim sereis o quê? Meus discípulos. Olhe para cá, por favor, querido. Vou fazer aqui uma matemática com vocês. Na proporção que eu apontar, você vai dizer o tempo que você tem de fé. Começando do altar. Quanto tempo de fé, por favor? 33. Rapidinho. 17. 8. 18. Tem gente que deu até um branco, uma amnésia, amém? Aqui. Não é a idade, irmão, amém? Aqui. Quanto tempo de fé? Quanto tempo você profeta Jesus? O quê? Quando se fala de idade para as mulheres, irmão, é um perigo. Só se conhece idade de mulher quando ela tem 15 anos. É aquela festa, depois dos 15 é só Jesus na causa. A Bíblia nos mostra que os verdadeiros discípulos de Jesus têm que dar fruto. Além de dar fruto, tem que dar muito fruto. Agora, em alto bom som, diga comigo: discípulo que é discípulo de Jesus não fica sem dar fruto no reino de Deus. Mais uma vez, discípulo que é discípulo de Jesus não fica sem dar fruto no reino de Deus. Vou começar a apertar aqui. Quanto tempo nessa nação? Quanto tempo você está nessa nação? Ei, esse ano, já estamos praticamente finalizando o ano, 2013. Você ganhou alguém para Jesus? Alô? Você conduziu um distanciado dos caminhos do Senhor e colocou novamente nos caminhos do Senhor? Nesses últimos 3 anos, você pode totalizar quantas vidas você ganhou para Jesus? Eu trabalho numa empresa considerada uma das maiores do mundo, que é a Petrobras. E nós trabalhamos no espírito de produtividade. ISO 2014, não sei das contas, eu trabalho com isso. Eu sou avaliado 2 vezes ao ano. Eu tenho que bater metas. Não é só ter aquele santo salarinho do final do mês. Nós temos participação de lucros. E a nossa participação de lucro vai depender muito da nossa produtividade.
Tem gente engordando na igreja. Demonstrar dons e talento é maravilhoso, mas não é essência. Talentos, dons, têm que gerar frutos. O que acontece hoje é que a igreja não está ganhando vidas. O que está acontecendo hoje é um êxodo, um bando de nômades. As igrejas estão hoje inchando. Pouco se batiza, se recebe em demasia. E na maioria, pessoas doentes, obreiros doentes, famílias doentes, igrejas que incham do dia para a noite, porque ela é a igreja da hora. Eu gosto do pastor Wagner, permita-me usar o seu nome, o jeitinho carinhoso dele. Eu percebi como ele estava recebendo os irmãos, a forma cailente, amorosa, diferenciada. E muitas das vezes as pessoas se apaixonam pela forma, pela amabilidade. Mas é preciso, no discipulado, tratar, curar, restaurar, para dar fruto. Diga comigo, o discípulo tem a obrigação de dar fruto. Olhe para cá, por favor, no nome de Jesus. Ele fez uma parábola de um elemento dono de uma vinha. E por 3 anos, diga comigo, 3 anos, ele vinha, olhava, só havia robustas folhas, não tinha fruto. E um dia ele chamou o superintendente daquela vinha e disse: por favor, eis-me aqui, meu senhor, eu tenho percebido, ele está de olho em mim, ele está de olho em você, ele já não aguenta mais as suas desculpas indesculpáveis. Ele está te chamando, você está se esquivando. Ele já proporcionou dons e talento e você não quer pô-lo na prática, na obra de Deus. E ele diz: retire-me esta vinha, esta árvore, porque tem se tornado improdutiva. Corte-a. E aquele administrador disse: Senhor, permita-me usar-me palavra a ti. Eu estou contextualizando. Deixa eu dar um trato. Repita comigo, deixa eu dar um trato. Eu vou poldar aqui, vou escavar aqui. E no próximo ano, quando tu vieres, se ela não estiver dando fruto, eu mesmo vou cortar. Ora, a palavra profética sendo levantada para você hoje aqui. O investimento que foi feito. Esse primeiro encontro de discípulo não é mais um evento qualquer, mais um. É uma oportunidade de Deus para dar uma sacudida em você e você se levantar como profeta das nações. Você pode aplaudir forte a Deus. Você tem obrigação de dar frutos. Aqueles que produzem muito fruto serão autênticos discípulos de Jesus. O discípulo não é identificado pelo cargo ou pela credencial. Essa é forte. Diga, o discípulo não é identificado pelo cargo
ou pela credencial, mas pelo fruto. Permita-me, irmãos, esse meu desabafo aqui no púlpito. Eu já não aguento mais profissionais de púlpito. Eu não estou te entregando aqui, irmão, uma comida requentada, não. Eu estou te trazendo uma palavra de reflexão quente vindo da parte do Pai. Eu não quero saber se você é ou não é. Eu não quero saber se você é o sênior da liderança, é o queridinho da liderança. Eu não estou nem aí para as tuas credenciais. Eu quero saber se você está dando fruto ou não. Se o teu dízimo é alto, se você é um grande colaborador, quero fruto. E pelos seus frutos conhecereis a árvore. Olhe para cá, juventude. Eu não vos chamo da igreja do amanhã, eu vos chamo da igreja do hoje, aqui e agora. Decida-se. Portanto, pelos frutos os conhecerei. Já vamos concluir. Dar fruto não é coisa forçada, mas é algo natural para o discípulo. Anota, isso é forte. Dar fruto, repita comigo, dar fruto não é coisa forçada, mas é algo natural para o discípulo. Para aqueles que são simplesmente admiradores, dar fruto é um peso. Para o discípulo é algo comum. Ele está conectado pelo Pai. Ele está credenciado para gerar frutos. Quero trazer uma palavra profética aqui, por favor, no nome de Jesus. Não estou aqui para dizer que você é RP, que é uma expressão que eu uso muito na igreja. O que é RP? Roda presa. Um tal de um Rubinho Barrichello que não chega nunca. Fica queimando na largada. Mas se você desejar avaliar os seus conceitos nessa noite, porque independente se você não está dando fruto, você é amado pelo Pai. E o Pai te diz nesta noite: eu quero te dar um trato. E a melhor forma de você passar pelo meu trato é de fato você se render a ser meu discípulo. Da mesma maneira, o amor, você não pode obrigar ninguém a amar. Ou você ama, ou você não ama. Eu termino, porque vou ser breve, dizendo para você anotar a última expressão. Diga comigo: ser discípulo é por Deus em primeiro lugar. Ser discípulo é por Deus em primeiro lugar. Lucas capítulo 14, versos 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser o quê? Meu discípulo. Preste bastante atenção, porque eu vou fechar com chave de ouro aqui no nome de Jesus. Os irmãos me entenderam? Diga amém. Amém. Eu só estou trazendo a introdução, irmão. Diga amém. Amém. Não vou fazer sapatinho de fogo, não vou dar um aviãozinho. Eu conheço o seu pastor, ele é sapatinho de fogo, amém?
Eu quero ser servo trazendo uma palavra de conscientização. Eu quero que você guarde isso aqui. Ele me falou de uma mensagem que eu preguei não sei quantos anos. 20 anos. Como é que foi mesmo? Procura ser um pastor. Eu já tinha esquecido. Eu não sei que as pessoas que me ouvem 10, 15 anos conseguem repetir na íntegra a mensagem. Diga comigo: para ser discípulo de Jesus, nada pode estar acima dessa comunhão. Olha para cá, querido. Você precisa de um discipulador na sua vida. A Gisele, Deus a levantou com essa proposta nesta igreja. O seu pastor é um discipulador. O seu líder do louvor é um discipulador. Submeta-se a aprender como aprender. Você que está no som, que eu agradeço pelo seu excelente trabalho, você precisa também ser um discipulador. O sonoplasta, aqueles que estão trabalhando na transmissão da imagem, aqueles que estão ali na porta, aqueles que estão impregnados em setores gerais da igreja. Tem que haver discípulos e tem que haver discipuladores. E isso é feito na koinonia, no aprendizado, na entrega recíproca. Eu joguei bola há muitos anos. E muitas das vezes eu era chamado para ser corrigido de posicionamento. Eu fui centroavante com esse tamanho aqui. El matador, irmãos. E hoje eu vejo jogadores profissionais que não sabem se posicionar. Tem gente que fica impedido quase o tempo todo, 90 minutos, e o desconto. Eu vou terminar, filhinho, já está aqui. A obra de Deus, irmão, olha para cá. Independente do seu talento, da sua carga, sua energia, sua potencialidade, isso aqui tem que gerar numa harmonia. Diga amém, querido? Todas as coisas da nossa vida devem estar em segundo plano. Repita comigo: todas as coisas da nossa vida devem estar em segundo plano. O nosso amor a Deus deve ser maior do que o amor às demais coisas. Quando isso acontece, então somos verdadeiros discípulos do Senhor. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Fique de pé, por favor, no nome de Jesus. Permita-me trazer as palavras finais nessa nossa introdução. Ser cristão é uma bênção. Acompanhe o pastor Martinho e diga: ser cristão, bem forte, ser cristão é uma bênção. Mas ser discípulo é muito melhor. Quando nos conscientizamos desse chamado de Jesus, então estaremos no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Eu te pergunto: você é cristão ou você é discípulo? A igreja, falta 1 minuto. Disseram que era 21h30.
Decida-se. Nova geração, levante as mãos. Talvez vocês ainda não se ativeram para o nome do ministério de vocês. Isso aqui não é algo local, isso aqui é mundo. Esse projeto que Deus colocou no coração dos pastores é porque é chegado o tempo de preparar discípulos para o mundo. Muitos de vocês serão surpreendidos por uma chamada específica daqui até domingo, no nome de Jesus. O Espírito Santo vai mudar meta. O Espírito Santo vai roubar a agenda de alguns aqui. E o Espírito Santo vai coordenar o GPS da tua vida a partir de agora, no nome dele. Se há discípulos, eu quero chamá-los ao altar agora, por favor, no nome de Jesus. E se há cristão, com todo respeito, apenas cristão, fica onde você estiver. Mas se há discípulos e candidatos a discípulos, eu quero chamá-los ao altar, por favor, aqui ao pé do altar, no nome de Jesus. É preciso resgatar o discipulado. Discípulo se entrega, discípulo carrega a sua cruz, discípulo se submete, discípulo não ama a sua vida, discípulo já morreu, discípulo já morreu. É preciso que seja internalizado nas nossas vidas, de fato, nessas 3 dimensões que eu chamo de tríade, que a Bíblia chama isso de tricotomia: corpo, alma e espírito. Ser discípulo é estar impregnado nessas 3 camadas. Chegou o tempo, querido, de sermos chamados de discípulos. Eu sou discípulo, e você? Curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração, ao som dessa música. Eu quero ministrar na sua vida. Toma-me. Eu quero ministrar uma palavra de vitória. Deus, aos pés da cruz, nós estamos construindo uma grande base. encontrei. E ao mesmo tempo nós estamos imbuídos numa batalha. Ao construirmos essa base, nós vamos chegar ao seu final. Nós não vamos construir uma base inacabada. Nós temos cálculos, nós temos metas, nós temos recursos. Nós continuaremos a crescer, porque a base é Cristo. E o protótipo desse grande edifício, não nos faltará recursos, porque o Senhor nos deu a sabedoria de tê-los. E a esta batalha, em nenhum momento vamos parar no meio do caminho. Nós não faremos nenhum acordo com o outro lado, porque Tu és o nosso general de guerra. E a ordem é marchar, a ordem é conquistar Toronto. Diga amém. A ordem é abalar a estrutura desta cidade.
A ordem é permitir que essa base de convicção esteja na minha vida, na minha casa, na minha igreja. E eu serei o mensageiro, o coportor, o colaborador desta visão, que vai impregnar Toronto, impregnar esta nação, impregnar o mundo. Toca na vida dos obreiros, Senhor. Toca na vida das obreiras. Toca na vida dos jovens. Toca na vida do irmão, da irmã. Faz-o entender esse projeto. Eis-nos aqui como discípulos, seguidores, Deus. Independente da jornada que nos aguarda, das intempéries, das adversidades, morreremos como discípulos, seguiremos como discípulos e permaneceremos como discípulos. Cante e adore o Senhor e receba o líder desta igreja com uma salva de palmas para a glória do santo nome do Senhor.